Atividade número 2 agora, o nosso desafio era primeiro calcular toda essa área do tangram completo, depois ele pedia para calcular separadamente algumas partes e depois ele juntava, né, algumas partes na letra C e a gente deveria calcular a área. Interessante aqui a gente perceber, ó, cada linhazinha dessa aqui, cada partezinha desse quadradinho mede meio centímetro. Então, lá na letra A, quando ele pede a área total, é só a gente somar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 8 quadradinhos de meio centímetro cada me dá uma distância de 4 centímetros. Como o tangram é um quadrado, é só eu fazer 4 vezes 4, e assim a gente já tem a área total do nosso tangram. Então, vamos colocar para vocês aqui como ficariam essas contas, né, ó. Número 2, a letra A. Ao somar, é um quadrado, eu posso fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado, 4 ao quadrado, 16 centímetros. Aí a letra B diz o seguinte, qual é a área de cada figura de triângulo do tangram? Ele quer saber somente os triângulos. Eu até fiz aqui para vocês, ó, todas as figuras, tá? Mas a 4, a 6 e a 7, deixa ele focar certinho, não eram triângulos, tá? Por isso que eu até coloquei esse asterisco aqui do lado, para vocês perceberem que essas figuras não eram triangulares. Agora, a figura número 1 era igual à figura número 2, então não precisava fazer duas contas, bastava fazer uma conta só. Vamos ver como é que era a nossa figura número 1. Figura número 1 é esse amarelo grandão aqui, ó. Como é que a gente vai fazer para calcular? Se ele é um triângulo, a gente pode fazer a base vezes a altura. A gente já contou antes que tem ao todo 8 quadradinhos, então ele mede 4 centímetros. E a altura dele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, então a altura dele vai ser de quanto? 2. Então, para fazer a área, é só fazer a base, que é 4, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, porque ele é um triângulo. Então, voltando para cá, nós temos 4 vezes 2, 8, que dividido por 2, isso é igual a 4. Como os dois são iguais, eu não preciso fazer duas continhas. Agora, o triângulo 3 e o triângulo 5 também eram iguais. Como que a gente faz para calcular o triângulo número 3? Bora lá para a figurinha de novo. Triângulo 3 é esse roxinho aqui, ó. Vamos medir a base dele. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 risquinhos desse, cada um valendo 0,5 centímetros, significa que a gente tem 2 centímetros. E a altura? 1, 2. Então, de altura, ele vai ter 1 centímetro. Então, é só a gente fazer 2 vezes 1, 2. Dividido para 2, isso vai ser igual a 1 centímetro quadrado de área. Ó, na prática, ficou assim. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1 centímetro quadrado, né? E a letra C? A letra C era um pouquinho diferente. Ela juntava algumas imagens e pedia que a gente fizesse o cálculo. Aí eu podia usar os resultados da atividade anterior e só fazer a soma, ó. Na letra A, ele dizia que era para fazer a soma da figura 3 e da figura 5. Olha só, a figura 3 foi a primeira figura que a gente calculou. Nós temos aqui o nosso triângulozinho roxo, que tinha a área de 1 centímetro quadrado. Aí nós temos o outro triângulozinho, que era o verde, que era exatamente igual a ele, que a área também era de 1, então era só somar. 1 mais 1, total de 2 centímetros quadrados. A figura B era para a gente somar a imagem 3, a imagem 5 e a imagem 7. Por isso que lá no exercício anterior eu fiz todos os cálculos de área. Então aqui eu peguei o resultado da imagem 1, que era 1 centímetro de área. A imagem 5, 1 centímetro de área. E a imagem 7, 2 centímetros de área, que fechava um total de 4 centímetros quadrados. A imagem C, mesma coisa, os dois triângulos maiores, né? Um triângulo tinha 4, os dois eram iguais, o outro também ia medir 4, 4 mais 4, 8 centímetros quadrados. E a letra D pedia para somar o 3, o 5, o 7 e o 2. Todas essas imagens a gente tinha feito a área delas, então era só somar, ó. 1 mais 2 mais 4, que é a área respectiva de cada imagem. Fechava um total de 8 centímetros quadrados. A questão número 3 também era bem parecida. Se a gente pensar aqui, ó, nós temos um plano cartesiano. A diferença é que agora ele diz que cada quadradinho desse mede 1 centímetro.
Então, se eu somar aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 de base. Quanto de altura? É lá no pico mais alto do nosso triângulo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa formulazinha, já que eu tenho base e altura, eu ia fazer o quê? 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, porque a área do triângulo me dá um total de 25 centímetros quadrados.